Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um Conversas da Alma dentro do nosso canal Espiritismo com Cristo. E é sempre muito bom estar aqui com você para mais esse momento de troca, de aprendizado e conhecendo e trazendo sempre pessoas novas aqui para o Conversas da Alma. E hoje nós trazemos a Nilza Santos, que vem para nos falar de muitas coisas interessantes, mas principalmente que ela vem do Lar de Amor e vai nos contar a história um pouquinho sobre tudo isso, sobre as caravanas. Você já participou de alguma caravana? Como que essa caravana pode impactar a sua vida, transformar muitas vezes um sonho em realidade? E é sobre um pouquinho sobre isso que a gente vai falar também. Então seja bem-vinda, Nilza, aqui ao nosso canal. Obrigada por atravessar a cidade, que ela vem lá da Zona Sul de São Paulo para chegar até aqui. Então, muito obrigada, Nilza, por todo esse esforço e dedicação, viu? Agradeço carinhosamente pelo convite, né? E o que me move a percorrer essas distâncias é lembrar de Paulo de Tarso, que ele atravessava o deserto. E hoje nós temos tantas facilidades, né, com transporte, tanto particular quanto público. E é uma grande alegria estar aqui hoje com vocês. Que bom. Nilza, então eu vou pedir para você fazer uma oração, para então nós começarmos a nossa conversa. Pode ser? Sim. E vamos nesse momento agradecidos que estamos por estarmos mais uma vez reunidos em nome de Jesus para poder falar sobre a doutrina espírita, sobre o quanto essa doutrina pode fazer com nossas vidas, reúne pessoas, desperta em nós um pouco mais de esperança, um pouco mais de amor e caridade. Vamos elevando os pensamentos, nos direcionando à equipe espiritual responsável por esse trabalho e chegando até o Mestre Jesus e elevando até Ele o nosso pensamento de carinho e agradecimento por mais esse dia, por mais essa oportunidade de chegarmos aqui em segurança. E que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Então vamos lá. Nilza, primeiro conta pra gente um pouquinho de você. Quem é a Nilza? Esse percurso todo que você viveu, ela já me contou que ela é avó e bisavó. Mas, enfim, conta pra gente um pouquinho quem é a Nilza. Eu sou de uma família muito grande. Minha mãe engravidou 12 vezes e criou 8 filhos, com muitas dificuldades. Mas ela é minha inspiração, porque mesmo com tanta dificuldade, ela nunca nos abandonou. Ela sempre esteve conosco. Ela não estudou, porque na época dela dizia-se, né, que mulher queria estudar para escrever carta de namorado. Coisas da antiguidade. Então ela não estudou, mas ela nunca permitiu que nós faltássemos um dia sequer na escola. Semana passada ela completou 90 anos. Olha que bênção. Fizemos uma festa, reunimos a família e foi graças a ela que eu consegui estudar, que eu fiz minha faculdade, que eu me formei professora, né, pedagoga, psicopedagoga um pouco depois. E os melhores anos da minha vida foi os que eu estive em sala de aula. 25 anos eu trabalhei em creche e estar com aquelas crianças, nossa, teve um grande significado na minha vida, né? Até um dia desses eu vi uma frase que eu não conhecia, de acho que Confúcio, que ele diz assim: quem trabalha no que gosta é como se nunca trabalhasse. Então, esses 25 anos eu dediquei amor. Eu não vi como trabalho.
Eu me aposentei, mas porque tinha chegado a idade. Mas eu ficaria mais 10 anos, mais 15 em sala de aula. E sou de formação católica, né? Entre aspas, porque a minha mãe mandava a gente para a igreja, mas ela mesma não ia. Só que o catolicismo ele não estava respondendo mais às minhas dúvidas. Então eu cheguei numa parte da Bíblia que dizia assim, que eu era filha de Adão e Eva, mas aí ele teve 2 filhos e um deles foi para uma outra cidade povoada. E de onde veio essas pessoas? Aí aquilo me levou a buscar até eu chegar ao Espiritismo, que é onde eu considero que é o meu lugar. Me encaixo muito bem em tudo que tem na codificação espírita, eu me encaixo, eu me vejo ali e uma pena ter demorado tanto a chegar, mas graças a Deus eu conheci essa doutrina. E tudo tem seu tempo, né, Nilza? De Sim. amadurecimento, de descoberta, do famoso chamado que muitas pessoas sentem em determinado momento da vida. E é o que hoje eu estava assistindo uma palestra no YouTube espírita, e a pessoa falava exatamente sobre isso. Fala assim, nada acontece fora do tempo, né? Então nós temos todo o tempo para o crescer, para o descobrir, para o modificar, porque a vida ela não é realmente linear, né? Ela vai abrindo ramos para que a gente possa ir escolhendo o caminho que a gente gostaria de seguir, né? É verdade. E torna tudo mais especial, né? Quando a gente encontra o caminho e se encaixa nele. Sim. E foi nessa busca, nessa procura, que um dia uma amiga me levou até o Lar de Amor. E eu fiquei sabendo que eles faziam caravanas. Não sei se vocês já ouviram falar ou se já participaram, mas na época de Chico Xavier estava ainda encarnado, levava muita gente até Uberaba, né? Então, pelo que a gente vê no filme dele, né, uma procura muito grande. Eu não conheci Chico Xavier, mas confesso que eu acreditava tanto em tudo que eu lia, né, na codificação, nos livros de Emmanuel, que eu não precisava da comprovação, eu já acreditava. Então, mas eu quis conhecer as terras mineiras e eu fui numa dessas caravanas. Quando eu fui a primeira vez na caravana, eu já estava na doutrina espírita há cerca de 25 para 30 anos. Bastante tempo. Bastante tempo. Mas foi lá que eu vi o Evangelho em ação. O Evangelho como Jesus nos falava. O Evangelho vivo. Em nome da caridade. Porque nós achamos que fazemos caridade aqui. Mas aqui nós temos muitas condições. Aqui eu digo em São Paulo, que nós temos todas as facilidades. Lá eles têm muita carência de tudo, mas eles estão sempre prontos para servir. Isso me encantou. Quando eu cheguei em Uberaba, conheci a Casa da Sopa, Adolfo Fritz. Quem nos atendeu foi o Juninho, que chamamos carinhosamente. E o tamanho da obra dele, nossa, aí eu me senti, que nem o Chico falava, aí eu me senti um cisco. Um grãozinho de areia, né? Como se até então eu não tivesse feito nada. Porque quando eu vi a obra daquele ser maravilhoso que é o Juninho, ele começou a servir sopa, que às vezes a gente fala que não tem recursos, que falta isso. Ele começou a fazer uma panela de sopa num terreno baldio, numa fogueira. Juntou lá uns galhos, pôs fogo, colocou um caldeirão em cima e serviu muita gente. E hoje é intitulado, né, o lugar lá, Casa da Sopa,
por conta disso também. E ele conta que Chico Xavier, antes de retornar à pátria espiritual, pediu para ele continuar com esse trabalho, que era um dos trabalhos do Chico, né? Servir alimento para quem não tinha condições. E é muito bom estar lá. Isso é em Uberaba. Uberaba. A Casa da Sopa. E Uberaba é uma cidade grande até, não é, Sim, né? Não é uma cidade tão pequenininha, né? É uma cidade grande, mas a rua onde está localizado essa Casa da Sopa é uma rua bem pequena. Assim, eu não sei se ali é considerado periferia. Tá. Mas é na mesma rua onde o Chico recebia as pessoas na sombra do abacateira, na mesma rua. Nós fomos também até lá conhecer que hoje é um abacateiro que ficou simbolicamente lembrado com a época do Chico. Não acontece mais, né, o trabalho, porque quando ele terminava a psicografia, ele ia até o abacateiro e quem tinha levava alimento, quem não tinha recebia, né, o Chico. Então, é na mesma rua que desse acontecimento. Aí, Uberaba, lá na Casa da Sopa, foi o lugar que mais me marcou. Aí, de Uberaba, nós vamos, ainda, né, falando da caravana, para Araxá. Que lá quem nos recebe é o irmão Tadeu. Ele faz um culto todo sábado à noite, todos os sábados, e parece, lembra o que a gente vê nos livros falando da época de Cristo. Porque é um salão grande, mas é escuro, com pouca iluminação. Eles põem uma luz bem fraquinha. E lembra, de certa forma, as catacumbas, né? Entendi. Porque e quando ele começa a falar, é como se a gente fosse transportado para o cristianismo primitivo ali no início de tudo, né? E muito bom, lá nós ficamos por 1 hora. Aí nós vamos para Sacramento, que é onde fica o hotel. E no domingo de manhã, nós vamos para o Evangelho da Egorina. Esse evangelho, ele foi iniciado por Eurípides Barçanufo, acho que em 1905. Então, acontece há todo esse tempo, todos os dias, às 9 horas da manhã. Não é 9h01, que é outra coisa que eu aprendi muito lá. Disciplina do horário. E da Egorina, por quê? Vamos explicar para o público quem era Egorina. A Egorina é sobrinha neta do Eurípides. Ela também já desencarnou. Tá. Mas segue o evangelho. Sim, todos os dias às 9 horas. Que foi assim, Eurípides... Eu posso falar um pouquinho da história de Eurípides? Pode, se você quiser, a gente começa a conversar sobre Eurípides, porque, na verdade, ele foi quem iniciou tudo na região, né? E poucas pessoas, a gente já, num outro episódio, a gente já conversou um pouco sobre Eurípides Barçanufo, mas eu acho que vale trazer de novo que ele foi um grande missionário, não só na parte espiritual, mas também na parte educacional, como na parte médica e na parte política. Sim. Né? Então, assim, ele transitou em todas essas áreas de uma forma sempre muito ética, muito caridosa, muito generosa. Então, acho que vale, sim, a gente falar de Eurípides Barçanufo e o porquê, né, que eu vejo hoje, né, eu penso que Eurípides ele foi realmente quem arou o solo para o Chico chegar. Porque imagina que Minas é um estado extremamente católico até hoje, né? Tem tantas igrejas espalhadas por Minas Gerais, um povo extremamente católico. E como que você chega com uma nova ideia, né? Que o espiritismo ele já estava no Brasil, mas ainda de forma muito esparçada, muito espalhada, escondida, né? Escondida. E o Eurípides ele teve um papel importantíssimo
para arar esse solo, né? Para depois, logo em seguida, a chegada do Chico, né? Sim. Mas conta um pouquinho para gente sobre Eurípides Barçanufo. Ele também é de uma família de muitos irmãos, né? E ele era coroinha na igreja. Uhum. Ele era de uma inteligência, assim, que não cabia naquela cidade. Tanto é que as pessoas nem tinham palavras para conversar com ele, porque ele era muito inteligente. Ele foi a única pessoa na cidade, além dos padres, que leu a Bíblia. Ele leu a Bíblia inteira. Aí, quando ele chegou na parte das bem-aventuranças, ele deu um nó, porque ele ficou pensando, se só existe uma vida, como explicar as bem-aventuranças? Uhum. Aí ele começou, despertou nele uma curiosidade, e um dia o tio senhor Mariano, que era parente dele, né, da mãe, acho que era irmão da mãe dele, foi dormir lá na casa dele e falou um tiquinho do espiritismo. E ele começou a fazer pergunta, e o tio falou para ele, Eurípides, desculpa, eu não tenho resposta. E deu para ele um livro chamado Depois da Morte, de Leon Denis. Ele leu esse livro durante a noite. Leu o livro todo. Aí, como ele já sabia, já conhecia tudo isso, né? Despertou nele algo que já estava ali, né? Só estava obscurecido. Esperando o momento. Aí, quando o padre ficou sabendo, já ficou preocupado. Aí o tio falou assim, olha, Eurípides, a gente se encontra lá em Santa Maria, no centro que tem lá, né? E caso você queira ir conhecer, talvez você tenha mais respostas. Ele não falou nem que sim, nem que não. Um dia, sem avisar ninguém, ele só pegou um primo dele e os dois foram no centro. Quando ele chegou lá no centro, tinha só 2 cadeiras, esperando já. Eles sentaram quietinho, ele não falou nada. E ele viu que na mesa, em torno da mesa, tinha um primo dele, que ele até ele usou o termo assim, que não sabia nem fazer um O com o fundo da garrafa, de tão que não tinha, Sim. Eles não tinham estudo, né? Então, em pensamento, ele falou assim, se realmente existe vida após a morte, eu quero ouvir o Sermão do Monte por Aristides, porque ele sabia que ele não tinha estudo, nada. Aí teve a sessão, de repente, diz que a energia assim da sala ficou incrível e Aristides começou a recitar o Sermão do Monte, né? E no final assinou, né? João Evangelista. Olha só. Até arrepiada. Então, ele não teve mais... Como dizer, não né? teve. Aí foi foi uma coisa assim na cidade, né? Porque ele era tão católico, trabalhava na igreja, os padres não se conformavam com isso. Mas tudo bem, ele teve que abrir mão. Aí Vicente de Paulo também veio, né, em espírito e falou para ele que ia ser o guia espiritual e que ele tinha uma missão. Na época ele já dava aula, mas os alunos todos saíram da escola, que tem o Colégio Allan Kardec, que desculpa, eu esqueci de citar. Não, depois a gente fala do Colégio Allan Kardec. Então, que ele já dava aula lá, só que não chamava Allan Kardec. Colégio Allan Kardec. E a gente pensa, né, que o Kardec também passou por essa situação, né, que ele perdeu todos os alunos, perdeu o seu cargo como professor, quando ele começou a estudar a questão da doutrina espírita, né? E não é para todo mundo aceitar, né? Sim. E tem essa questão, não foi só os alunos, a família virou as costas. Então, ele se viu sozinho. Aí, um dia, ele estava tão, assim, desalentado que ele foi levado em espírito até Jesus. Tem livros lindos que narram esse fato, assim, com bastante clareza, né? E ele chegou e viu, não sabia ainda que era Jesus. Ele se aproximou e perguntou assim,
mestre, aí ele reconheceu e falou, mestre, por que choras? Por aqueles que não conhecem o seu evangelho? Ele falou, não. Jesus respondeu, eu choro por aqueles que conhecem e não praticam. Então ele retornou ao corpo, né? E foi tentando, como podia, seguir adiante com a doutrina. Ele se declarou espírita para todos mesmo, inclusive para a família. E foi quando ele recebeu a mensagem de Maria de Nazaré, dizendo que ele tinha que começar a fazer o evangelho. E na época foi muito interessante, gente, eu amo essa história. Eu fico, nossa, a gente não ouve falar de Eurípides nas casas espíritas. Isso é uma tristeza muito grande. Porque quando eu conheci a história de Eurípides, eu pensei, onde é que eu estava, que eu não conheci? E ele começa a fazer o evangelho à tarde, o horário lá designado. Ele fazia lá onde é hoje o Colégio Allan Kardec, ele fazia e toda a cidade ouvia, numa época que não existia tecnologia. Uhum. Então, devia ser um acontecimento muito grande, né? Aí, Maria falou que ele tinha que mudar o nome da escola, Liceu, da época, né? Que Liceu, acho. Liceu Sacramentano para Colégio Allan Kardec. E tinha que colocar o curso de astronomia. Quando ele fez isso, foram vindo aos pouquinhos, e na época ele já podia exercer a mediunidade dele. Aí tem um fato também muito interessante, que ele estava dando aula e ele entrou em transe e foi fazer um parto. Nossa. Aí chegou o marido para buscar ele, né, para fazer o parto, e ele falou assim, eu já estive lá. Mas como assim, doutor? Eu vim pelo caminho, só tem um caminho, eu não te encontrei. Aí, já que o moço insistiu, ele foi. Quando ele chegou lá, a mulher falou, doutor, você voltou? Olha então, só. ele se materializou em outro lugar. Ele foi o espírito aqui na Terra que mais se aproximou de Jesus, né? Ele tinha mesmo a bicorporeidade, né? Então ele podia fazer isso. E são coisas, né, Nilza, que realmente as casas espíritas praticamente não falam, falam muito pouco sobre ele. E o exemplo que ele foi, né? Então eu acho que vale um convite, né, para todas as pessoas se aprofundarem, lerem livros dele, lerem livros sobre ele, porque é uma história muito bonita. Sim. E uma história assim, né, que fala assim, uma história parece que é algo, não, um legado muito bonito, muito grande que ele deixou, e real, né? E aí a escola Allan Kardec, ela existe até hoje. Sim. Vamos pensar que isso era o quê? 1920, mais ou menos, né? Se ele nasceu em 1930, nessa época. Não, foi antes. Ele morreu em 1918. Nossa, então foi antes mesmo. Foi antes. E quando ele começou a fazer o evangelho, foi em 1904 a 1905. Tá. E ele fazia no quartinho dele, depois ele foi fazer no colégio, foi quando a cidade ouvia, mesmo sem nada, né? A cidade ouvia. E aos poucos a família dele foi se aproximando e também foi se tornando espírita. Inclusive, um fato muito interessante, nós falamos doutor Eurípides, né, mas ele não chegou a fazer a faculdade. Ele é autodidata, ele estava indo para a faculdade, a mãe dele sofria de um mal que a medicina não curava. Futuramente descobriu-se que era um mal espiritual, né? Então, quando ele passou a praticar a medicina e também a mediunidade, ele conseguiu curar a mãe dele, né, que ele receitava, né? Conseguiu. Ela também se tornou espírita e, aos poucos, o restante da família. Por isso que o evangelho, que acontece todos os dias às 9 horas, todos
da família dele que foram passando para os seus filhos e até hoje. Quem nos recebe no Colégio Allan Kardec é a sobrinha neta ou bisneta dele, também é da família. E tem um outro fato também que muito me agrada, que é a questão educacional, né? Um dos sonhos dele era criar uma escola que utilizasse a metodologia de evangelização de espíritos. Não é uma escola para espíritas, era para o ser espiritual, né? Então, às vezes, quando se fala, chama metodologia de evangelização de espíritos. Quando a gente fala evangelização, a gente lembra das nossas casas espíritas e das crianças, certo? Sim, sim. Mas não, é para eu, para você, para todos que estão nos ouvindo. Espíritos. Todos os espíritos, enquanto ser espiritual que somos. E essa metodologia nos convida, primeiro, a nos evangelizar, para depois evangelizar o outro. Senão, vai ficando sempre uma repetição. E a gente lembrar que evangelizar, muitas vezes as pessoas confundem com catequizar, com a questão da imposição de uma ideologia ou a imposição de uma religião. E o evangelizar tem um significado mais amplo, né? Que é de transformar pelo amor, né? Você se evangelizar é você trazer o Cristo, na verdade, para dentro de si, os ensinamentos dele e viver isso, né? Penso eu que o processo de evangelizar é isso. E quando a gente pensa evangelizar espíritos, evangelização de espíritos, a gente pode pensar que são realmente todos seres humanos. Sim. Encarnados e até os desencarnados, porque eles continuam também nesse processo de evolução. Sim, todos os espíritos. E aí eu volto, né? Porque eu gosto muito de pensar, sabe, Nilza, quando você está me contando essas histórias, eu estou tentando voltar lá para 1900. E aí eu fico imaginando aquelas ruazinhas todas de terra, que não havia ainda luz elétrica, não, as questões de saneamento e tudo mais, que isso já era no interior de Minas Gerais, quer dizer, não eram nem nas grandes, que nem eram grandes capitais ainda, mas distante do que seria São Paulo e Rio de Janeiro, onde estava a capital da República, né, no momento. Então, tudo muito distante. E aí eu fico até pensando o porquê de ser nesse lugar que ainda devia ser um vilarejo, né? Se a gente fosse pensar, né? Então, a gente sabe que tem um plano espiritual, que nada acontece se não deveria acontecer. Mas eles comentam alguma coisa sobre o porquê de ter sido lá, que começou todo esse trabalho, depois a chegada do Chico também na região, enfim. Você leu já alguma coisa sobre isso em algum livro ou não? Eu não tenho assim uma referência agora de algum dos livros, mas eu acredito que seja por conta exatamente da simplicidade, né? Porque Jesus falava em simplicidade. Então, se fosse talvez numa grande cidade, talvez não aparecesse tanto, ou aparecesse de forma de ilusões, né? E lá, por ser pequenininho, tocou mais o coração das pessoas. E como você falou desse convite, né? Esse chamado. E esse chamado repercute mesmo. Quando nós saímos daqui, dessa loucura de São Paulo, e chega numa cidadezinha assim, desperta no coração algo novo, que estava ali, que a gente talvez nem conhecesse. E quando fala de educação, querendo ou não, não é regra, né? Mas quem mais se atrai por essas coisas são professores, né? Quem dá aula, quem ensina de alguma forma. Aí você chega lá e fica sabendo dessa metodologia. A gente conhece o colégio, porque o colégio agora não tem mais alunos, né? Ele é um local, tem o centro espírita
e é um local para visitações. O Colégio Allan Kardec, ele não existe mais? Ele existe, mas não dá aula, como dava antes, né? Porque ele passou a não atender mais as normas exigidas para ser uma escola. Porque Eurípides dava aula, é um salão, né? Grande. E ele dava aula para turmas diferentes, mas só ali, sem paredes, sem nada, eram no mesmo local. Então, agora eles têm o Lar de Eurípides, que é onde se aplica essa metodologia. E quando a gente conheceu essa metodologia, veio, né, no coração das pessoas do Lar de Amor, principalmente o Daniel, que está à frente disso tudo, a construção dessa escola que já está acontecendo aqui em Santana do Parnaíba, nesse local será utilizado também a metodologia de evangelização de espíritos. E conta pra gente um pouquinho, Nilza, sobre essa metodologia. Em que ela se baseia, essa metodologia de evangelização dos espíritos? Quais são os princípios norteadores? Ou enfim? O princípio maior entender? É a verdade. Tá. E ela utiliza muito a natureza. Porque Jesus, que recurso existia naquela época? E ele ensinava. Uhum. Então, tudo começou lá, com Jesus. Ele, de certa forma, nos evangelizava, né? Sim. Ele educava, ensinava o tempo todo. Uhum. Aí, mais próximo da gente, nós temos Pestalozzi, que também utilizava a natureza. Aí veio Kardec, que conheceu Pestalozzi. E assim foi criando essa linha de mostrar que, para se educar, a gente... Eu já escutei, eu não sei você, Carla, eu escutei muitas vezes, muita gente dizendo: não dá para realizar tal projeto porque não tem recurso. Quando a gente utiliza os recursos da natureza, não falta. Não falta. Não falta, porque nessa metodologia trabalha-se linhas olhando para fora. Observando. Ela não é feita dentro de sala. Também tem um momento dentro da sala. Ela é feita do lado de fora. Para falar de metamorfose, a criança acompanha a lagarta. Eles veem a lagarta, eles veem onde elas vão lá se preparar para o casulo, acompanha tudo isso. Então, a criança planta e depois colhe e come. Então, não sei. Está muito associado à aprendizagem, à observação e ao fazer, ao se tornar parte, né? Então, é aprender fazendo, aprender fazendo. Não é aquele aprender que você só fica ditando regras, ditando métodos e para a criança não significa nada, porque quando a criança vivencia, tem um significado muito maior. Sim. E a gente pensando nessa evangelização dos espíritos... de espírito. De espíritos. Eu enquanto espírito. A gente pensa... Estou falando assim como se eu fosse do senso comum, né? Que seria uma escola, entre aspas, religiosa. Mas acho que ela nunca teve esse caráter. Não. Como assim a gente vê igrejas católicas, igrejas protestantes que falam sobre as suas doutrinas, os seus credos, enfim. A escola Allan Kardec, mesmo tendo o nome do nosso codificador principal da doutrina espírita, ela não tinha esse caráter de se falar sobre a doutrina. Como que era feito isso? Você tem como contar pra gente? Falava-se em Jesus. Sim. Né? Também num Criador. E a escola que tem lá, o Lar de Eurípides, como eu disse, não é para espíritas. Inclusive a Alzira, que é a coordenadora lá, que está à frente de tudo, lá em Sacramento, que é a sobrinha de Eurípides, ela conta que não são, vem de todo. É a escola mais disputada da região. Nem os professores são. Não que não tenha os que são espíritas, mas tem professores também que não são espíritas.
Uma vez, um pai de um aluno, ela contou essa história numa das palestras, veio pedir para ela não falar em espíritos na sala de aula, porque ele era evangélico e estava mexendo com a cabeça do filho. Ela falou: eu não posso, Senhor, não falar a verdade, porque nós somos espíritos. Uhum. Então, depois ele acabou, não tirou o menino, tal, mas eu quero dizer assim, ela não tira a verdade. Porque a verdade é que somos seres espirituais, Sim. num corpo. Então, isso ela não abre mão, esse ensino não abre mão. Mas também segue lá o MEC, né, as coisas Legais. legais. Tem que seguir, né? Uhum. E nós temos essa intenção de trazer para Santana do Parnaíba. E o que a caravana mudou a sua vida? A minha vida mudou totalmente. Eu estava num período, tipo, um período mesmo desanimada, já meio que sem esperança, com dificuldade no meu relacionamento com meu marido. Eu já estava pensando até em separação. Então eu falei, eu vou conhecer a caravana. Tipo, quis fazer algo diferente. Uhum. Mas foi assim, transformou a minha vida. Quando eu cheguei na casa do Juninho, quando eu conheci o Colégio Allan Kardec, quando eu recebi aquele abraço do irmão Tadeu, a minha vida mudou totalmente. Para você ter uma ideia, Carla, essa caravana agora de novembro vai ser a número 39. Nossa, tudo isso já? Eu já fui em 35. Nossa. Porque é algo, a parte que eu mais gosto da caravana é quando volta, porque cada pessoa tem a oportunidade de falar um pouquinho de si, Seu testemunho. o que aquilo significou. Então, para mim foi único, para mim foi muito bom. Tem gente que usa divisor de águas, né? Eu não posso dizer que eu tinha uma vida antes e outra depois. Eu posso dizer que eu sou uma pessoa nova, comparada comigo mesma. Sim. Eu estou na minha melhor edição. E você, Nilza, hoje você atua nas caravanas como coordenadora, vamos assim dizer, acompanhante dos grupos. Se fosse pensar num turismo como uma guia, enfim. É mais ou menos isso, porque o nosso trabalho é voluntário, né? Sim. Nós não cobramos, mas como toda viagem que envolve hotel, restaurante, empresa de ônibus, precisa ter alguém Sim. para organizar essa parte, né? Então, eu atuo junto com o meu marido, com o Daniel, com a esposa dele, nós atuamos nessa parte De organização. de organização, né? De preparação, de falar com os lugares onde vamos visitar e querendo ou não, tem que ter a parte financeira, Sim. então de receber também, né? Mas E, por exemplo, para ir nestes lugares que você citou, precisa de um agendamento, precisa avisar? não. Porque eu fico imaginando, nós vamos conhecer primeiro a Casa da Sopa, mas vamos supor que tenha caravanas vindo de vários lugares de Sim, São Paulo e que pode ter uma superlotação no momento. Ou há uma organização nesse sentido, tá indo uma caravana com 30 pessoas de São Sim. Paulo, tem que ter essa organização. Sim, tem que ter. Nós avisamos antes, mas se você quiser ir lá sozinho, se quiser chamar alguém, ir até lá, Sim. está aberto. Tá. Eles te recebem. Você quer receber um passe? Você chega lá, eles não tem horário assim, vai falar, não, volta a tal hora, que é o que a gente está acostumado, né? Não, eles chegam, eles te recebem, te atendem, te explica a hora que você chegar. Uhum. E isso, nós já fomos em outras vezes de carro e tem tempo ainda? Tem Tá. tempo. Eu bastante. gostaria de falar de algo que acontece em Sacramento, que semestralmente tem um encontro de evangelização.
que lá é explicado esse método e acontece em janeiro e em julho. Eu faço parte, eu, Daniel e mais outras pessoas que frequentam a caravana também. Nossa, quem vai não quer deixar de ir, quer sempre estar lá. É uma lotação de 300 pessoas por vez, né, por encontro. E já acontece há 30, acho que 35 anos acontece esses encontros. Eu não conheço há tanto tempo, eu só conheço de 10 anos para cá, mas que realmente é significativo, viu? Faz toda a diferença. E esse é um encontro de evangelizadores? Não Não é, necessariamente. não. Explica um pouquinho mais para as pessoas poderem entender. Quem vai até lá? Por exemplo, eu fui com a caravana. Aí eles recebem a gente, faz uma palestra, explica essa metodologia, fala do que acontece na escola. Aí nasceu em mim, como em algumas pessoas, a necessidade de conhecer um pouco mais. Tá. Então, na época da inscrição, eu me inscrevo, se eu conseguir, porque tem que ser, é limitada, né, as vagas, eu faço parte, não tem uma exigência. Entendi. Então, você não precisa nem sequer conhecer a doutrina, se você fizer a inscrição e conseguir. Ah, tá. Eu achei que era algo até mais específico para quem quisesse fazer um trabalho mais aprofundado nessa área. Então, que bom, também, né? Pode ser. Não, mas que bom que ele é aberto para todas as categorias, de conhecimento, né? De interesse. Mais de espíritas, né, que se atraem por isso. Então, existem sim pessoas que vão até lá, convidam a Alzira para ir até as casas, que têm a intenção de fazer algo parecido em suas casas, né? Alguns também já existem, outras escolas de pessoas que aplicam essa metodologia. Eu não conheço, mas ela disse que já foi, que existe, eu acredito. Também não senti necessidade de pesquisar a respeito, né? E pelo que eu vejo, normalmente tem muitos rostos que a gente já viu em outro encontro. Pelo que eu vejo, não é bom só para mim. Claro que não. É porque se fosse bom só para você, só você estaria lá, né? Então, nós normalmente... Se tem não uma disputa, mas... Não. Disputa no sentido de... Uma possibilidade. De acabar os 300 lugares, as 300 vagas. Se existe essa procura, não era disputa, era procura, a palavra que eu queria usar. Se existe essa procura grande, fala, olha, só tem 300 vagas, quer dizer que está fazendo sentido para muitas pessoas, né? E de ser até 2 vezes por ano só, e provavelmente com datas mais ou menos fixas, né, nos meses em que eles acontecem, fica até muito mais fácil para as pessoas se programarem e coincide com as férias escolares, né? Já que você disse que tem muita professora lá, tem muita, né? Que coincide também com essa parte de férias escolares que podem usar esse momento. Até falando nisso, em férias escolares, me surgiu agora, se essas caravanas, se elas aceitam também crianças, se crianças podem ir desde que acompanhada dos pais ou de algum responsável, ou elas são mais voltadas para adultos? As caravanas, agora falando, não desse outro. Sim. Um exemplo, o Daniel e a Mara, eles têm um bebezinho que desde a barriga vai para a caravana. Ele está agora com 5 anos. Então, eu levo meu neto. Existem pessoas que levam neto, que levam filho. Já foram bebês, assim, de 2 meses. Nossa. Então, aberto. Não tem restrição. Tá. Aí, algumas mães ficam preocupadas, falam, vai dar trabalho no ônibus. Pelo contrário. É incrível. Até ela se surpreende que no começo até a criança se acomodar. Ficar ali, muita gente estranha e tal. Mas depois, nossa senhora, todo mundo ajuda a cuidar. É uma coisa incrível. Já foram muitas crianças mesmo. Então é bom a gente saber, né? E você que também está aqui nos acompanhando, essas informações sobre a caravana vão estar depois todo no link da descrição.
tá? Então você não se preocupe com isso. Aproveite agora para absorver as delícias das histórias. E falando em delícias de histórias, Nilza, você falou que tem muitos testemunhos que te impactaram, que te marcaram, que as pessoas, ao final da caravana, elas relatam a forma como aquilo impactou a vida delas, Sim. né? Você teria algum testemunho para compartilhar com a gente? Sim. No início, a maioria das pessoas que iam era porque tinham perdido algum ente, né? Tá, Desencarnou alguém muito querido. E iam em busca de psicografia. tá. Mas as psicografias começaram a ficar escassas. Nem todas as casas estão mantendo a psicografia. E muitas das vezes acabava até um pouco decepcionada porque não conseguia. Uhum. Então, a psicografia nem se explica, né? Quando alguém recebe a psicografia de alguém querido, é algo único, né? E mágico. E então relatavam isso. E tinha pessoas que iam e não falava nada para ninguém, nem conhecia muito as pessoas que iam. E no final, elas falavam o quanto impactou conhecer tal caso, o quanto aquilo fez na vida dela. Elas contavam de abuso na infância, de situações assim, de marido que não deu certo, de filho que se suicidou. Então, nossa, sempre é muito emocionante esse momento, né? Que você até perguntou da transformação na minha vida. A primeira vez que eu fui, eu confesso que eu estava um pouco confusa, não lembro muito bem não ainda. Mas a segunda vez, eu lembro que eu tomei uma água fluidificada. E quando eu estava no hotel, eu senti sair de mim, eu fui ao banheiro, um líquido diferenciado. Que tipo, foi uma cura mesmo. Sim, estava E eu limpando o seu tinha organismo. uns miomas. Quando eu fui dos meus exames rotineiros, Sim. não tinha mais mioma, né? Então, essas situações verifiquei muitas vezes. Teve uma pessoa que falou que estava com muita dificuldade para conseguir emprego. E ela chorou lá quando ela estava dando o depoimento. Ela chorou. Aí eu sempre falei assim: a caravana ela não dura só 2 dias. Ela dura desde o momento que você faz a inscrição. Começa ali, porque aí tem os evangelhos, né? Então, essa pessoa relatou: olha, a Nilza me falou que a caravana começava ali na inscrição. E eu sou prova viva disso. Eu estava com muita dificuldade, isso é a pessoa falando, de conseguir um emprego. A minha filha também estava dificuldade. Nós fizemos a inscrição, foi como se tivesse aberto um portal mesmo. Então, não é garantia de nada, gente. Sim. Eu sempre falo que é merecimento das pessoas, né? É igual a psicografia. A psicografia não é Porque eu quero, vai não. acontecer. Ninguém é melhor que ninguém. A psicografia vem de lá para cá. E principalmente por uma necessidade de realmente Sim. transmitir uma mensagem, né? Sim. Não é só um telefonema. Oi, você tá bem? Não. Eu tô bem. E você? Ah, então tá bom. Não é isso, Não né? é. É Existe muito mais todo profundo, né? um planejamento grande do lado de lá, né? No mundo espiritual. Dos médiuns que estarão recebendo, de preparação da casa onde isso vai acontecer. Quer dizer, é um trabalho muito grande, que não é só chegar e escrever, né? Existe muito mais por trás disso, que as pessoas nem imaginam, né? Verdade. E relatos de câncer também, né? De pessoas se recuperando de câncer e que, às vezes, encontrou num dos remédios fitoterápicos das casas que a gente visita, encontrou mais cura ali do que mesmo nos remédios que estava acabando com... Porque acaba com o estômago, acaba com... né? Sim. E como associou isso, encontrou qualidade de vida em seu restabelecimento, né? Pessoas que disseram que foi com o joelho muito dolorido, aí recebeu o passe e Melhorou. nunca tinha pisado tão bem.
Então, sei, não estou prometendo nada. Eu falo, Não, eu entendo, para Nisa. mim E foi eu bom. acho que é bom a gente deixar isso claro, né? Que fazer uma caravana, visitar esse local, não quer dizer que esse local seja mágico, Não. que tudo vai acontecer, que você será curado de todos os seus males. A pessoa não pode ir iludida nesse sentido. Mas sim, que há uma transformação. E se a gente sabe que toda doença começa no espírito, isso já o Livro dos Espíritos nos traz. Toda doença começa no espírito. E se começa a ter uma cura do espírito, é claro que isso vai se reverberar no corpo físico de alguma forma. Então, a gente pensar que quantas pessoas vão para lá para realmente curar o seu espírito, das suas mazelas, enfim. E outros não. Outros vão por curiosidade, outros vão pelo passeio, outros vão por outras questões, né? E para esses talvez não modifique tanto. Mas para aqueles que vão com esse propósito de realmente de transformação, essa transformação irá ocorrer. Então, é novamente a gente entender que a cura não vem de fora, a cura vem de dentro. Mas que a gente pode receber uns empurrõezinhos do lado de lá, né? A gente recebe, sim, ajuda. Mas se a gente não quiser, não vai adiantar toda a ajuda do mundo. Se a gente não quiser, nada irá acontecer. Mas se a gente quer ser oferecida uma migalha para a gente, ela já vai ser o suficiente para essa transformação. Isso é verdade. É algo que a gente também sempre é muito claro. Não é uma viagem de passeio. É uma viagem de cura e caridade. Mas se torna um passeio, porque nós ficamos 2 dias com um monte de gente que a gente nem conhecia até aquele momento. E a gente fica muito no ônibus, né? Sim. E ali conseguimos abrir mesmo o nosso coração. Há pessoas que dizem que se sente muito mais à vontade ali com a gente naquele momento do que mesmo com as pessoas que convivem, né? E eu, às vezes, eu fico até com receio de ser, não sei o nome certo, não é indiscreta. É que eu insisto tanto para as pessoas participarem dessa caravana, mas porque pela mudança que ela operou em mim. Então, lá na casa mesmo que eu frequento, uma das casas, né, que é o Semeador, porque eu frequento o Lar de Amor e o Semeador. Tivemos uma caravana saindo de lá em julho. E eu insistia tanto para as pessoas irem, que eu estava com medo até de ser inconveniente. Entendi. Mas é porque aquilo me faz tão bem. Que você queria desejar o bem para as outras pessoas. Eu quero dividir. Aí, no livro de férias do Mediúnico, no Libertação, ele começa com a historinha do peixinho vermelho. Você conhece essa história? Não. Olha, fala de um peixinho. Eles viviam tipo, uma poça d'água. Tá. E esse, sei lá, esse amontoado de água, esse laguinho, para eles era o centro do universo. E esse peixinho vermelho, ele gostava de estudar. Ele era pequenininho, os outros comiam muito, ele estava sempre... Ninguém deixava ele comer, então ele não crescia, ele era magrinho. Ele começou a estudar os azulejos, as larvas, coisas. E ele quis conhecer um novo mundo. E ele viu uma fenda lá onde eles estavam, né, naquele... Temos uma piscina pequena. E ele saiu, e essa fenda levou para um rio, que levou para o mar. Ele conheceu tanta coisa incrível, tantos peixes, né? Assim, Um universo, um mundo. Uma coisa muito maior do que o que eles acreditavam que era o centro do universo, o mundinho deles. E quando ele viu tudo aquilo, ele quis voltar para contar. Ele não quis guardar aquilo só para ele. E ele voltou, só que ele continuou sendo desprezado, né? Então, o chefe ali daquele laguinho falou para ele, você não está vendo? Ninguém quer mudar. E outra que nós não vamos conseguir passar nessa fenda. Vai embora, fica você lá com o mundo que você conheceu. Então, às vezes, eu me sentia assim. Porque eu quero falar para todo mundo o quanto
conhecer aquelas casas em Minas foi bom para mim. Existe sim, não precisa só ir na caravana. Você pode pegar seu carro E ir lá. e ir com as pessoas que você convive. Já fiz isso também. Mas eu confesso que você estar junto com outras pessoas, você conhecer a história de outras pessoas, é muito diferente do que você levar as mesmas pessoas que dividem o seu dia. Você vai continuar no mesmo lugar. Eu acho que essa troca de histórias, né? Essa troca de depoimentos, essa troca de realidades, de conhecimento, de visões a respeito do mundo, da vida, do próprio espiritismo, eu acho que tudo isso congrega, né? Tudo isso acaba gerando uma comunhão maior. Como você falou, uma coisa é você colocar os seus familiares que você já a vida inteira vive com eles e você vai para lá. Sim, é uma experiência válida. Sim. Mas você estar realmente com pessoas estranhas é um exercício muito maior. Né? Até o seu exercício de paciência, de resiliência, de aceitação do diverso. Então, tudo isso já faz parte para esse início de transformação. Verdade. Né? O quanto você está aberto. E aí, eu pensando nesse peixinho vermelho, a gente lembra também da porta estreita e da porta larga. Isso. Que é essa passagem super importante. É o quanto eles preferem ficar realmente na comodidade do laguinho do que se espremer por uma porta estreita que vai dar num desconhecido, que ele não sabia onde ele ia chegar, o peixinho vermelho. Mas ele, pela coragem, pela vontade, ele foi e realmente o fez. E aí, a gente pensando nessa questão ainda do espírito, né, que Kardec traz muito isso, né, que o que faz a diferença é a vontade. Sim. É a vontade interna de você aprender, de você modificar, de você refletir. Então, que essa vontade, ela faz parte do espírito. Então, a gente sempre tem que estar pensando que a gente quer muitas vezes compartilhar o bem, falando, não, mas vai, não, mas faz, mas outra pessoa ainda não está pronta. Então, eu acho que cada um vai realmente aí no seu e a zona de ritmo, conforto mesmo, como você falou. Você fica ali, está tão confortável. Por que eu vou sair? Por quê? Então, graças a Deus, eu saí da minha zona de conforto. E para mim foi muito bom. Eu super recomendo a caravana, conhecer o colégio, conhecer a Casa da Sopa, sabe? Conhecer o irmão Tadeu. Tudo isso é muito bom. Eu super recomendo. E Nilza, a caravana, como você disse, ela tem um custo, né? Porque é para manutenção, inclusive, de hotel, ônibus, seguro viagem, todas essas coisas que é obrigatório se fazer. Mas ela também ajuda na construção da casa, não é? Do centro educacional ou não? Parte desse valor também auxilia na construção do Centro Educacional Eurípides Barçanufo. Sim, uma parte bem pequena, porque o ônibus é muito caro. Sim, para ficar à disposição, né? O ônibus fica totalmente à nossa disposição. Ninguém precisa de nenhum outro transporte. É de porta a porta mesmo, né? Mas vale a pena, né? Porque a empresa que a gente utiliza, os motoristas são muito agradáveis. Inclusive, um deles já se tornou espírita, porque ele entra com a gente nas casas, ele toma passe, é uma bênção. E então, se a gente consegue lotar o ônibus, às vezes sobra um pouco para a construção. Mas, se não consegue, só que a intenção não é essa. A intenção é angariar corações. Então, a cada caravana que a gente vai, a cada coração novo que a gente conhece, nós temos a oportunidade de falar da escola. Entendi. Então, se a pessoa quiser contribuir, porque tudo que fizemos até hoje foi tudo doação. E olha que já entrou muito dinheiro naquele terreno, viu? Porque é muito caro. É muito caro. Se a gente vai trocar uma torneira, nós sabemos o quanto isso custa. Imagina construir uma escola, né? Então, se conseguimos angariar esses corações, nossa escola está garantida.
Aí, se sobrar ou se não sobrar, essas pessoas abraçando também essa causa, Entendendo que às vezes não é também só financeiro, mas que não, essa pessoa possa ser a propagadora para sim. outros, né? Para divulgar o trabalho que está sendo feito para a construção aí da escola. Nilza, tem mais alguma coisa que você gostaria de contar Eu acho que, das histórias que você pensou? olha, que são muitas histórias. É, Algo específico? não, Não. algo que te Então, vem assim, porque eu gostaria que você falasse agora para a gente já ir encaminhando para a finalização sobre a próxima caravana. Aí as coisas mais técnicas mesmo, que eu sei que vai ter uma agora no segundo semestre, novembro. em novembro, que você pudesse já passar se ainda tem vaga, que dia que vai ser. E aí depois, se a pessoa tiver interesse, ela entra em contato aí com vocês. Mas só para a gente já fazer uma chamadinha. Tá, vai ter uma agora em novembro, acho que é 23 de novembro. Mas depois ela passa o dia exato. 23 é o domingo. Então deve Então é ser 20, 20. 21, 22, Isso. 23, que tem o feriado do dia 20. Não, não vai emendar com o dia 20, é só na sexta-noite Tá, mesmo, 21, né? 22, 23, então. Isso. Essa viagem dura esse final de semana, gente, mas acontece tanta coisa que parece que vocês ficaram lá uma semana, porque é muita coisa. Ela custa R$ 690 e a saída do ônibus é de Osasco, no Roche Dali, Tá. tá? E aí sai na sexta-feira à noite e volta Sexta-feira no à domingo à noite, no noite. domingo à noite. Tá. Esse valor só está incluso o café da manhã do hotel, a alimentação é à parte, porque não Tá. tem como manter Sim. essa parte, né? Sim. Ai, mas então que bacana. Então, olha, para você que quer participar da Caravana da Paz, nós colocaremos no descritivo do vídeo todas as informações, telefone de contato, para que você possa, o site, para que você possa aí se informar melhor para participar da caravana e quem sabe, né, eles angariarem mais corações aí para a construção da escola. Nilza, muito obrigada pela sua participação, muito obrigada por vir nos contar um pouquinho sobre a caravana e que essa caravana se torne cada vez maior, né? Não só saindo de Osasco, mas saindo de todos os cantos do mundo, para que a gente consiga transformar, né? Transformar cada vez mais os corações das pessoas. Eu que agradeço, Carla. Foi muito bom. Cada vez que eu posso divulgar um pouquinho de todo esse mundo que eu conheci, desse oceano, eu fico muito feliz. Obrigada. Então, obrigada. Vocês ficaram conosco até agora. Até a próxima. E compartilhe aí o nosso vídeo para chegar a quem precisa. Obrigada.